Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José. Felizmente, podendo discutir agora aqui nos nossos encontros, temas relacionados à nossa realidade concreta, realidade política, realidade econômica, realidade social, situações que alguns meses atrás eram impossíveis da gente tratar porque nós estávamos num outro tipo de enfrentamento. A gente estava ali combatendo a insanidade, o negacionismo, as pessoas que lutaram contra a vacina, contra a nossa sanidade mental, contra a nossa sanidade física, ao mesmo tempo que o Brasil estava sendo assaltado enquanto essa cortina de fumaça nefasta foi jogada por essa gente. Felizmente, eles estão indo para o lixo da história, mas os danos foram muito graves. E agora o governo Lula, ele está tendo a responsabilidade de desnudar essas situações todas e mais do que isso, em reverter tudo aquilo que foi feito contra o povo brasileiro. Para isso é necessário que a sociedade esteja bem informada, que a sociedade se engaje para reverter essas situações, como agora ficou tão público, né, esse genocídio que aconteceu com os nossos indígenas e que foi cessado pela ação de um novo governo que chegou. A situação, se ela não é exposta, a sociedade não se mobiliza, ela não tem conhecimento, a realidade simplesmente ela prossegue esse curso. Muitas falcatruas aconteceram no governo Bolsonaro. E o presidente Lula, ele está começando a perceber que tem mais coisas além do que os aviões de carreira no ar para poder serem analisadas, né? Bom, ontem, vocês que acompanham sempre o nosso portal, puderam ver que eu estive numa reunião, um café da manhã, com vários outros jornalistas, vários outros formadores de opinião das mídias independentes. Foi uma situação muito bacana, muito inusitada, porque isso não é um regramento, né, na história de comunicação aqui no nosso país, né? Normalmente os governantes se reúnem com as mídias tradicionais. Mas agora a internet passou a ser uma ferramenta tão importante, com tanta penetração, que agora está se colocando nesse conjunto de pessoas, dentre os quais eu estou ali presente, né, para conversar com o presidente da República, para levar uma série de demandas, uma série de situações, de opiniões, de aflições que a gente recolhe através das nossas interatividades, né, e também escutar do presidente da República algumas coisas que os grandes veículos de comunicação filtram, não deixam passar ou simplesmente eles modificam. Então, parece que essa será uma tônica, a gente vai ter outros encontros com o presidente da República e nós todos esperamos que esses encontros, eles não sejam apenas encontros para a gente bater papo, que eles tenham alguns desdobramentos. E ontem nessa reunião eu pude testemunhar que o presidente Lula, ao receber algumas informações, algumas perguntas, ele mandou realizar ali algumas demandas também, mandou dar consequência, ele mandou acender uma luz para poder enfrentar uma questão, ou pelo menos para entender melhor essa situação. Bom, mas o que está acontecendo? Vou conversar a partir de agora com vocês, mas antes de mais nada, é muito importante convidar você que está chegando agora a se inscrever aqui no nosso portal. Você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe se você achar bacana, dê seu joinha, mande seus comentários para cá, porque, como eu disse para vocês, são sempre lidos, são muito importantes aqui no nosso portal. Se puder, participe do nosso clube de membros também, que é uma forma adicional de você ficar mais engajado aqui no nosso portal, e também no nosso chat, que todos os dias aqui eu abro entre 5 horas e 5 e meia aqui no nosso portal para bater um papo com vocês antes de entrarmos no ar, tá bom? Então vamos enfrentar aqui os nossos temas. Bom, em primeiro lugar, gente, uma das falas que o presidente Lula fez nesse encontro conosco ali foi, inclusive, derivada, né, uma fala dessa, por perguntas, né? Eu mesmo perguntei sobre Eletrobras, pegando uma carona na pergunta de um outro colega, aliás, dos meus amigos lá do canal Meteoro, né? Fizeram essa pergunta e o presidente Lula, ele respondeu a primeira parte de uma pergunta e a segunda era Eletrobras, e ele perguntou do que era, eu cheguei, olha, acrescentei ali que era a questão da Eletrobras não estava esclarecida. E aí ele falou de uma forma muito direta sobre o assunto. No Jornal Nacional, eles reverberaram isso e aí a gente pode começar a esperar que eles, como porta-vozes do mercado, eles vão se insurgir contra a revelação dessas grandes patifarias que eu vou mostrar aqui para vocês através de um voto do ministro do Tribunal de Contas da União. Vamos ver como é que foi a matéria rapidinho. O presidente Lula afirmou que possivelmente a Advocacia Geral da União vai pedir a revisão do contrato de privatização da Eletrobras. O presidente disse que o processo de venda da empresa foi errático, lesa pátria e quase uma bandidagem, e que os termos da privatização são leoninos contra o governo porque impedem que a União volte a ter controle acionário da empresa.
Gente, isso aí é o mínimo que podia acontecer, né? Só entrou no comercial aqui, deixa eu diminuir isso aqui. Bom, nosso programa não tem essa edição, então, vocês sabem, já estão acostumados aqui com esses pequenos detalhes aqui. Bom, o que revela que esse caso da Eletrobras foi uma grande falcatrua, o presidente Lula, ele falou, como é que pode uma privatização possibilitar o diretor ganhar 300 mil reais, 200 mil reais da noite para o dia, uma pessoa ganhar 200 mil reais para frequentar uma reunião na Eletrobras, ou seja, foi uma patifaria sem tamanho. O ministro Vital do Rego, do Tribunal de Contas da União, ele já tinha denunciado essa falcatrua. Ele, inclusive, numa votação que foi muito suspeita lá no Tribunal de Contas da União, eu digo suspeita pelo seguinte, porque o ministro Vital do Rego, ele diz o seguinte, olha, não dá para privatizar a Eletrobras sem que a comissão, assim que o Tribunal de Contas da União termine uma fiscalização sobre os valores da Eletrobras, para ficarem mais aferidos. Então, eu peço para suspender a sessão até que isso seja resolvido. E aí os ministros todos do Tribunal de Contas da União, eles simplesmente falam, não vamos esperar não, vamos passar aqui a caneta, vamos entregar logo a Eletrobras. Em termos mais simples, foi isso que aconteceu. Vamos ver aqui o alerta que ele fez nessa votação lá no Tribunal de Contas, ministro Vital do Rego. Aqui embaixo está escrito ministro Haroldo Cedrais, mas é porque ele é o relator, o Cedrais. Quem está falando aqui é o Vital do Rego. Vamos lá. Para mim, não tem nenhum problema eu votar agora preliminar ou votar no momento da votação das propostas de mérito. O problema eu tenho é não votar a preliminar, porque o verbo não deve ser conjugado no futuro. Eu vi algumas manifestações, olha, depois disso a gente está certa, depois disso a gente resolve, vamos liberar agora e depois disso. Mas não tem depois, meus amigos. Futuro é hoje. Você, depois da Eletrobras privatizada por este preço e com essas irregularidades, não há futuro. Mas se a preliminar for votada no momento da votação dos méritos, das minhas 6 ilegalidades que vou apresentar nesse processo a partir de agora, que serão subdivididas em outras tantas irregularidades e ilegalidades, inclusive a afronta constitucional, eu não tenho nenhum problema. Eu só espero que votem a preliminar hoje, porque não tem amanhã nesse processo. Gente, é impressionante. Eu vou colocar esse vídeo para vocês e a minutagem, porque é o vídeo de uma sessão oficial do Tribunal de Contas da União. E o ministro ali, ele faz um rol, né, das ilegalidades, ou seja, de falcatruas, né? E basicamente ele estava deixando implícito ali que estava uma coisa muito estranha na sessão do Tribunal de Contas da União, essa pressa toda para entregar a Eletrobras, um patrimônio do povo brasileiro, dito inclusive nas palavras iniciais do ministro Vital do Rego, antes desse trecho do vídeo aqui que eu mostrei para vocês. Então o presidente Lula já mandou a Advocacia Geral da União prestar atenção nisso, fazer um pente fino. E ontem a nossa fala lá, a nossa participação, mostrou também para ele que nós estamos atentos a essa situação, que essa é uma situação que uma parcela considerável do povo brasileiro está de olho, porque nós somos interessados de uma forma direta e indireta, porque no final da história a tarifa quem paga somos nós, né? Pois bem, no outro assunto também relacionado a Banco Central, gente, isso foi uma outra falcatrua que nós tivemos no Brasil. O Banco Central, ele virou uma instituição independente, entre aspas, da noite para o dia, no meio da pandemia, por votação remota no Congresso Nacional, sem debate nenhum com a sociedade brasileira. Então, essas pessoas que correram para fazer a autonomia do Banco Central, praticamente eles elegeram um presidente secreto do Brasil, o cara que está sentado em cima do cofre e o cara que dita quanto é que vai custar as coisas no nosso país, quanto custará os juros, o financiamento, a dívida pública. E o governo fica apenas como espectador na janela. Quem conduz a área econômica, então, é o Banco Central, numa situação absolutamente anômala, porque eles utilizaram de uma forma muito científica, muito bem elaborada, né, pelo menos para os interesses deles, que nós estamos diante de um banco central independente, autônomo. Mas independente de quê? Se todos os dirigentes do Banco Central nesses últimos anos eram pessoas ligadas ao mercado financeiro. Então, a favor de quem que eles estavam agindo politicamente? E no final da história, essa que é a coisa mais escandalosa, todos eles passam a operar em estruturas do sistema financeiro, o sistema especulativo, é a porta giratória. Eles vêm do mundo financeiro privado, vêm para o Banco Central, estabelecem uma série de políticas de interesse dos bancos, saem do Banco Central e vão trabalhar em banco ou simplesmente
abre uma corretora e ao grupo afim, né? E a gente vai ver notícias como essas aqui nos jornais o tempo todo agora. Armínio Fraga critica embate de Lula com o BC. Equívoco e desprezo raivoso da responsabilidade fiscal. Senhor Armínio Fraga, e o pobre, a pessoa que está passando fome, e o voto que nós demos não serviu para nada? Quem manda são vocês do sistema financeiro, dos bancos? Pois bem, né? Aqui tem uma matéria que eu vou compartilhar com vocês, do meu amigo Eduardo Moreira, onde ele fez uma listagem desses últimos presidentes do Banco Central, mostrando de onde eles vieram e para onde eles foram. Ele começou aqui com o Paulo Jiménez, que veio do Banco Mundial e depois veio para o Banco Central, foi para um grupo financeiro meridional. O Pedro Malan, que veio do Banco Mundial, passou pelo Banco Central do Brasil, depois foi para o Banco Itaú Unibanco. Tem aqui o Pércio Arida, que foi diretor da Brasil Warrant e membro do Conselho de Administração do Unibanco e depois do Banco Central foi para o Opportunity. Então, todos eles, gente, passando aqui pela porta giratória, que tem os outros ex-presidentes. Gustavo Loyola, que veio do Planibank, passou pelo Banco Central e depois abriu uma corretora, MCM Consultores Associados, do setor financeiro. O Gustavo Franco, que era acadêmico, mas passou pelo Banco Central e aí terminou Rio Bravo Investimentos, criou uma grande corretora. Depois veio o Armínio Fraga, que veio do Jorge Soros, né, da fundação do Jorge Soros, veio para o Banco Central, depois fundou uma corretora também, nesse segmento. O Henrique Meirelles, que veio do Banco de Boston, passou pelo Banco Central, terminou no Banco Original. O Alexandre Tombini foi o único concursado, mas depois que ele passou pelo Banco Central, ele também foi para o Fundo Monetário Internacional. E, por fim, o Ilan Goldfarb, que veio do Banco Itaú, passou pelo Banco Central do Brasil, depois passou para o Fundo Monetário Internacional. Então, gente, e aí você pega no Jornal Nacional... quem é que eles escutam para criticar o Lula? Pessoas do mercado financeiro. Eles colocaram aqui o Gustavo Loyola falando, né, que olha, o Lula não tem que bater no Banco Central. O Armínio Fraga, que é outro também do setor financeiro, o Lula está batendo no Banco Central, tarará, não pode fazer isso, é absurdo isso. E aí vocês veem aqui nas notícias dos jornais do nosso país, jornais impressos, é só isso aqui, ó, é só pancadaria em cima dessa bandeira que o Lula está levantando e que nós, nesse encontro que tivemos, reforçamos e mostramos que estamos atentos e que nós percebemos que tratou-se de falcatruas que se cometeu aqui no nosso país, que deixou a perspectiva do governo Lula nesse ano de 2023 sem a possibilidade de fazer absolutamente nada, se simplesmente ficar refém desses senhores banqueiros, né, independentes, entre aspas, né, comandando de fato a política econômica aqui no nosso país. E aí você vê notícias, eles vão dando vozes às criaturas, né? Aqui o Henrique Meirelles, fazendo esse discurso, BC tem razão ao adotar um tom mais duro, diz Meirelles, né? E ele fala que na época o Lula não o demitiu. Eu sou favorável que deveria ter demitido. Aliás, eu sou favorável que o Lula não deveria nem ter convidado, né? O Henrique Meirelles é uma das grandes contradições dos governos passados. Nós termos tido uma pessoa do Banco de Boston, né, comandando ali o Banco Central do nosso país. E agora tem-se uma marra, né, que cria uma dificuldade adicional para retirar esses representantes. Porque alguém tem dúvida que o atual presidente do Banco Central, além de ser um bolsonarista de carteirinha, que ele não está nem aí ligando para o povo brasileiro, ele está ligando ali para os interesses dos grupos financeiros. Ao mesmo tempo que está acontecendo essa situação no Brasil, o jornal nos mostra isso aqui, ó. Os bancos estão se dando bem. Então o Banco Central do Brasil, ele fica servindo a esse tipo de situação aqui, ó. Itaú lucra 7 bilhões e 700 milhões no trimestre com impacto de Americanas. Os editoriais, a mesma forma, dando pancada à beça aqui no Lula. Uma longa ata do BC sobre os riscos inflacionários. Uma resolução de vulnerabilidade fiscal. Aí, outra matéria aqui. Gente, são várias, tá? Lula diz que Senado tem poder para trocar presidente do Banco Central. Lula e o falso dilema no campo monetário. A culpa é do Banco Central, agora é do Senado que pode trocar o presidente do Banco Central. Gente, todas as matérias dos cadernos econômicos. Outra aqui, escalada de críticas aos juros. Mais outra matéria aqui falando do assunto. Outra aqui, ex-dirigentes do Banco Central dizem que a autonomia blinda decisões. Aí, outra matéria aqui, sempre falando bem dos banqueiros,
dos representantes dos banqueiros e metendo a lenha aqui nessa iniciativa de Lula jogar essa questão ao debate. A capa aqui do Globo, mesma coisa. Lula sugere troca do BC e mercado defende autonomia. Gente, uma coisa é certa, né? A pauta mudou completamente. Nós não estamos discutindo mais situações do mundo cão, do mundo dos alucinados. Nós estamos discutindo uma situação concreta. Como eu disse para vocês, quando essa gente fosse arremessada para o lixo da história, a gente ia começar a discutir coisa séria, coisa que diz respeito à nossa realidade. Os colunistas aqui fazendo coro, o Hélio Gaspar aqui, deixem o Banco Central em paz. Pô, deixa o Banco Central em paz? Tá de sacanagem, o Hélio Gaspar? Tem mais alguma notícia? Não, acho que já tem bastante jornal aqui. Então é isso. Então foi muito producente a gente ter tido essa interatividade com o presidente da República, né, que mostrou essa sensibilidade de escutar outros setores da sociedade. E agora a tendência é a gente aproximar mais, a gente conversar mais, criticar mais, cobrar mais, enfim. E ajudar o povo brasileiro a entender melhor o que acontece no nosso país, na nossa realidade, não no mundo da insanidade. Gente, eu volto no nosso próximo encontro, porque agora a gente vai ter pautas que não acabam mais, né? Um grande abraço, até lá. Tchau!